Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero convidar a cada um dos irmãos a me acompanharem. Nós estamos hoje dando continuidade a uma série de ministrações que começamos já há algum tempo, falando acerca dos princípios que constituem um cristão vencedor. Falar de cristão vencedor é falar de alguém que conheceu o Evangelho, que recebeu o Evangelho, que creu no Evangelho e que na sua experiência humana permitiu que o Evangelho realizasse nele todas as mudanças necessárias. Quando nós falamos de cristão vencedor, nós estamos, obviamente, aqui falando que é possível que também haja cristãos não vencedores. Alguém pode perguntar, pastor, o que é um cristão vencedor e um cristão não vencedor? Olha, o vencedor é aquele em cujo coração Deus realizou toda a sua vontade, que Deus ganhou completamente o seu coração. Como o próprio Jesus fala em uma de suas parábolas no Evangelho de Lucas, diz respeito àquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, e não somente conheceu a vontade, mas cumpriu com toda a vontade de Deus. Alguém que se permitiu ser ganho pela verdade, alguém que se permitiu ser envolvido pela verdade, alguém que se permitiu ser transformado pela verdade. O cristão não vencedor é aquele que, apesar de ter ouvido o Evangelho e de ter compreendido algo do Evangelho, parte do Evangelho, ou mesmo ter compreendido intelectualmente todo o Evangelho, mas ele viveu como aquele servo de que disse Jesus, o servo infiel, aquele servo que, julgando que o seu Senhor tardaria ou tardava, não se permitiu ser trabalhado pela verdade, porque amava o presente século, porque amava este mundo, porque amava a si mesmo mais do que ao Senhor. E a despeito de toda a sua religiosidade, de frequentar templos, de ser, como diz, nascido em lar evangélico, de ter sido batizado nas águas, de comer o pão e tomar o vinho mensalmente, ou semanalmente, ou anualmente, a depender da sua denominação, a despeito de tudo isso, foi um cristão desatento. Foi um cristão que não bastava as suas próprias dificuldades e limitações que são próprias de todos os homens, ele também foi negligente no processo, no tempo e para com as oportunidades que Deus lhe deu para que ele pudesse ter um coração tratado, para que ele pudesse ter o coração curado. Alguém pergunta, pastor, mas e esse cristão não vencedor implica uma pessoa que se perdeu eternamente, como dizem que perdeu a salvação? Nós não entramos nesses méritos de ganhar a salvação ou perder salvação. Não pense você que você está salvo ou que o fulano está perdido. Salvação e danação eterna, condenação eterna ou morte eterna será sempre a consumação de um longo processo. Então, do mesmo modo que hoje você pode estar a todo vapor no exercício da sua fé, eventualmente você pode se permitindo, a partir de amanhã, do próximo mês, que essa sua fé vai sendo consumida, vai sendo degradada, que ela vai diminuindo e perdendo potência de mudança, como também aquela pessoa que pode ser negligente hoje, a partir de então ele pode ter uma mudança brusca, uma mudança grande na sua vida, no sentido de colocar em operação aquilo que ele tem dentro do seu coração. Quem ensina essa possibilidade de avançar ou de retroceder é o apóstolo Paulo, quando em Romanos, falando à igreja de Roma, aos cristãos, ele diz, olha, que vocês possam, ele diz, rogo para que vocês se coloquem nesse altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em seguida ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa que é possível que você seja conformado a esse século, ou é possível que você, avançando em direção ao que é perfeito, você tenha uma mente constantemente transformada e renovada segundo a verdade. O retroceder e o avançar
essa plasticidade da fé, do coração, da vida cristã, de você avançar ou retroceder, ela é possível, isso acontece. E nós temos que estar atentos, portanto, a essa questão. De todo modo, essa série Princípios de um Cristão Vencedor nos leva a alguns pontos práticos, a alguns pontos específicos da vida cristã e da fé, para que nós conheçamos de modo pontual quais são os nossos inimigos, quais são os nossos problemas, quais são os inimigos a serem vencidos. Se eu perguntasse para vocês, quantos aqui desejam ser um cristão vencedor, teria certeza que todos levantariam a mão num primeiro momento. Mas num segundo momento, se eu perguntasse para vocês, se vocês sabem com exatidão, com clareza, o que é que deve ser vencido? Afinal, se você se tornar um cristão vencedor, é porque você venceu uma série de situações e de inimigos. Então, se você deseja, no primeiro momento, ser um cristão vencedor, precisa conhecer quais são os inimigos, quais são os obstáculos a serem vencidos. E no terceiro momento, se eu perguntasse ainda, voltando à primeira pergunta, mas num terceiro momento, quantos ainda, depois de conhecerem os problemas, os inimigos, ainda querem ser um cristão vencedor? No sentido prático da coisa, não no sentido religioso, de que tudo que o pastor pergunta de positivo se diz amém, e tudo que se diz negativo, o outro repreende, mas quando eu pergunto se você deseja, depois de conhecer esses inimigos, essas circunstâncias a serem vencidas, e você então no seu coração fala assim, puxa, agora eu sei exatamente onde está o problema, eu sei exatamente qual é o problema, e portanto agora, enquanto um cristão genuíno, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito a alcançar, que é vencer estes inimigos que as Escrituras e a revelação de Deus nelas nos apontam. Hoje, portanto, quero apresentar mais um dos inimigos. Quero apresentar hoje o quinto fundamento, o quinto princípio para que você e eu sejamos cristãos vencedores. E para mim, esse princípio ele é determinante. Não que os demais princípios baseados em Apocalipse 2 e 3, que são as 7 igrejas, cada igreja estabelecendo um fundamento, um princípio, não que os demais fundamentos e princípios sejam menores do que este. Talvez sejam até maiores do ponto de vista da prática. Entretanto, este quinto fundamento, ele é decisivo se os outros princípios ganharão o seu coração ou não. Ou seja, se você tropeçar nesse quinto princípio, todos os demais, eles são colocados em dúvida no sentido da sua prática, ou melhor, a sua prática em relação a esses princípios é colocada em dúvida. Ou seja, é possível que você não alcance nenhum dos outros princípios se você ignorar este quinto princípio, que é baseado no livro do Apocalipse, capítulo 3. Abra sua Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse, baseado em carta à igreja em Sardes. Eu vou ler com os irmãos tão somente, eu vou ler todo o capítulo, toda a carta, vai do versículo 1 ao 6, mas eu quero me deter mais especificamente nos 3 primeiros versículos. Leia comigo, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes,
ou suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema dessa mensagem é uma vida plena no Espírito. Queremos falar de uma vida cristã fervorosa. Queremos falar de um cristão cuja vida espiritual é ativa, é envolvente. Falar de vida cristã próspera, de uma vida cristã no sentido de uma vida plena no seu espírito, é falar de um cristão que vive as realidades espirituais do Evangelho. É falar de um crente fervoroso, para usar uma linguagem mais atual, aquele crente vivo, aquele crente ativo, aquele crente que não entristece o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, aquele cristão que está sempre envolvido com Deus, com a sua palavra, com a sua verdade, e portanto tem uma vida frutífera, espiritualmente falando. O problema é que quando nós falamos de vida cristã frutífera, ou vida plena no Espírito, logo nós temos um primeiro problema a ser resolvido, porque o que se diz geralmente, nós ouvimos isso desde sempre, desde quando nós estamos envolvidos com igreja, com denominações, com Bíblia, é que um crente fervoroso é aquele crente que nos cultos dá um glória a Deus mais alto. É aquele crente que não somente dá glória a Deus toda hora, mas é aquele que fala em línguas estranhas, é aquele que está ouvindo a mensagem e está chorando, é aquele que está tremendo, é aquele que jejua muito, é aquele que vive nos montes, é aquele que não perde uma vigília. Vocês não pensam assim? Não é um pensamento corrente ou não, queridos? Pessoal, eu voltei, estou aqui. Não há esse pensamento de que o crente fervoroso, que tem uma vida plena no Espírito, seja a pessoa que tem este perfil e este comportamento? Eu dizia que quando nós falamos de vida plena no Espírito, logo se pensa no perfil de um crente que dá glória a Deus mais alto que os outros, que vive dando glória a Deus, que vive repreendendo as pessoas, que vive jejuando, que não perde uma vigília, que não perde um monte. Não é assim que se pensa comumente? Sim ou não? É lógico que tudo isso podem ser coisas positivas. Oração, jejuar, eu não quero entrar nesses méritos propriamente, mas o problema é que quando alguém olha para uma outra pessoa que não tem este perfil, por motivos diversos, logo se pensa que ele é um cristão cuja vida não é plena em Deus, porque se estabeleceu um padrão externo de comportamento para que alguém seja identificado como alguém cuja vida espiritual é uma vida fervorosa. Você tem que dar um glória a Deus com aquela voz rouca. Glória a Deus! Você não pode falar glória a Deus, irmãos. Você fala, irmãos, glória a Deus. Fala assim, puxa, como aquele irmão é frio. Porque se estabeleceu que até a tonalidade ou a textura da voz já identifica alguém que tem mais poder, alguém que tem uma vida supostamente cheia do Espírito Santo. Tanto é que muitos, não poucos, pregadores, por influência dos que vieram antes destes, eles estão aqui conversando com você numa boa, a voz está boa, está tranquila. Quando ele pega um microfone, ele muda a tonalidade da voz dele. Vocês já viram isso? E por que muda a tonalidade? Porque agora é preciso trazer aquela impressão externa para que o auditório se envolva acreditando que ali exista uma potência espiritual, para que ele possa gerar aquilo que se pretende gerar, que é aquele envolvimento supostamente espiritual da igreja. Daí muitas pessoas falarem assim, o culto de hoje foi um culto frio, ou então o culto de hoje foi um culto
fervoroso, porque houve o quê? Línguas estranhas. Houve o quê? Muito glória a Deus. Houve o quê? Pessoas chorando, houve pessoas tremendo, houve pessoas caindo, pessoas colando na parede, pessoas endemoniadas. Tudo isso, supostamente, diria respeito a uma potência espiritual da igreja e a uma vida plena daquele que supostamente, aquele que faz essas coisas e, portanto, supostamente teria uma vida plena. Mas a vida plena no Espírito, nada absolutamente tem a ver com essas questões. É possível que você, por exemplo, grosso modo, olhando para exemplos da Escritura, você olha, por exemplo, para João Batista. João Batista, um homem que, segundo o testemunho do próprio Jesus, foi alguém que, dentre todos os filhos de mulher de então, nenhum era equivalente a João Batista. Jesus disse que João Batista foi o maior de todos os nascidos de mulher. Já imaginaram que testemunho? João Batista foi alguém que perdeu a sua vida, que sofreu o martírio por causa da verdade. Então isso não é pouca coisa. João Batista, como diz a Escritura, desde o ventre materno já era cheio do Espírito Santo. Mas João Batista nunca falou em línguas, nunca ficou simplesmente gritando glória a Deus, embora ele bradasse nos desertos, ali anunciando o reino, o arrependimento, mas não tem nenhuma relação com o que hoje se pensa ser uma vida plena do Espírito. E nós vamos encontrar depois tantos exemplos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, de pessoas que tiveram uma vida altíssima de intimidade com Deus, mas que propriamente não tinha nenhuma relação com o que hoje se pensa ter uma vida plena. Quando nós propomos aqui, na carta à igreja em Sardes, esse tema, uma vida plena no Espírito, é importante nós começarmos a analisar essa carta, primeiramente do ponto de vista do seu significado, no conjunto das 7 cartas do Apocalipse. Entenda, você não quer entrar muito nessas questões, mas é importante você contextualizar essa carta, que ela fala mais diretamente ao período da Reforma Protestante. Ou seja, no âmbito histórico profético da carta, ela se situa exatamente como um 5º período da igreja, como se fosse a primeira igreja, a igreja do primeiro século, que se desenvolve no segundo, uma igreja de perseguição, perseguida, e então há uma igreja que se casa com o mundo, até chegar no nível de degradação plena, como se diz a igreja de Tiatira, e depois dessa apostasia da igreja, é necessário que haja um movimento de quê? De restauração, um movimento de reforma, um movimento de mudança. Então, olhando nessa perspectiva, entenda primeiramente que quando Cristo veio ao mundo, Ele não fundou nenhuma religião, Ele gerou a igreja. A igreja não é fundada, a igreja é gerada, porque a igreja, ela é constituída, ela se constitui de pessoas que foram influenciadas, foram ganhas pela verdade do Evangelho, e essa verdade operou nessas pessoas, primeiramente uma mudança de mente, e então uma mudança de consciência, e então uma mudança de coração. O Cristo de Deus, quando veio, a maior figura que ele representa no seu próprio ministério é a figura de um semeador. Ele sai a semear a semente. Lembra da parábola do semeador? E é dito pelo próprio Cristo, e essa semente é a palavra do reino. É a palavra que ela gera no coração agora um novo horizonte perceptivo acerca de Deus, acerca do mundo, acerca do homem, acerca de si mesmo, acerca dos relacionamentos. O Evangelho, quando entra no coração de alguém verdadeiramente, ele causa mudanças reais, a ponto da Escritura usar uma linguagem quase que difícil de compreender, porque ela diz que
ali acontece a morte do velho homem e ali nasce uma nova criatura. Pastor, mas isso é difícil de entender? Eu acho muito fácil. É fácil entender no plano doutrinal, no plano do conceito. Agora imagine só tal afirmação: eu estou morto com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Olha a complexidade dessa experiência. E ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É como que Paulo dissesse: nós agora somos uma nova criatura. É um fato. Não é uma questão de doutrina, não é uma questão de denominação, não é uma questão do dízimo, não é uma questão do jejum, não é uma questão da oração, dos cânticos que são simplesmente cantados, ou de um discurso que é simplesmente falado. É uma questão do ser. O Evangelho, ele gera no coração uma nova visão. A igreja de Cristo, portanto, ela é gerada ali no primeiro século. Ela nasce a partir do despertamento interior do Espírito de Deus, que como uma luz nas nossas faculdades nos faz enxergar a realidade das coisas, dissipa as trevas da ignorância, nos faz compreender o que é a verdade, e isso gera uma nova disposição. O problema, e esse aqui é o início da igreja, é que agora no seu percurso histórico, essa igreja, ela vai se organizando. Ela esquece que ela é gerada, ela esquece que ela existe pelo poder regenerador do Espírito no interior, e agora é uma igreja que começa a se preocupar com muitas outras coisas. É uma igreja que começa no sentido de abandonar o primeiro amor, e portanto ela começa a deixar o relacionamento com Deus em um segundo plano, porque agora ela tem outras preocupações, até chegar a um ponto em que a igreja se torna uma mera instituição, em que o ser um pastor, um pregador, um padre, um sacerdote, o que quer que seja, como chamam aí fora, é uma questão de conhecimento intelectual. Você faz um curso, você faz um seminário, faz uma faculdade, e alguém que tem poderes políticos fala: você agora vai ser estabelecido um padre, um pastor, o que quer que seja. Enquanto que talvez tenha alguém muito mais espiritualmente preparado, chamado, iluminado, mas ele não vai ser, porque eu não quero que você seja, porque eu não vou com sua cara, porque você não corrobora com as minhas malandragens, porque você não participa dos meus esquemas, porque a sua vida espiritual me ofende, porque você é demasiadamente preocupado com coisas espirituais e nós temos preocupações materiais e outras questões. Vocês entendem? A igreja se organiza a partir do momento que o que vale não é mais a presença do Espírito, mas prevalece a vontade, a direção, a determinação, a visão do dono, do proprietário daquele CNPJ. Quando se estabelece uma autoridade humana, e essa autoridade se torna o cabeça da igreja. Quando o que prevalece são os meus conceitos, os meus interesses, aquilo que eu julgo que deve ser e como não deve ser. A igreja de Jesus Cristo, ela foi se distanciando da ideia de que ela foi gerada, até que ela chegou, do ponto de vista histórico, a ser uma organização humana, político-religiosa. Quando chega nesse nível, está tudo acabado, enquanto o coletivo de igreja. Pode ser que haja pessoas individuais que ainda continuem com a sua vida espiritual ativa, verdadeira, sincera, mas o dano e o prejuízo é muito grande. No quarto século em diante,
a igreja de Cristo chega nesse modelo, nessa condição de fossilização da fé, de institucionalização da fé, se torna um sistema religioso. Daí a ideia de que eu posso excomungar quem eu quiser. Daí a ideia de que eu tenho poderes sobre vocês, para mentir para vocês em nome de Deus, para que vocês tragam dinheiro. Daí a ideia de que todos agora estão sujeitos e submissos a uma autoridade espiritual sobre a sua vida, de modo que agora tem alguém, um homem, um ser humano, que controla a sua vida, que determina o seu andar, o seu viver, até casamento é arranjado por líderes. Deus falou que você tem que se casar com você, e junta os dois e casa, e a desgraça vem logo em seguida, 3 anos depois no máximo. Porque o casamento foi forjado, uma união forjada, inventada. E o pior, quando a bagaceira chega, porque quem uniu não foi Deus, e muito menos foram os dois, mas foi uma terceira pessoa que juntou aqueles dois por motivos, não raras vezes, interesseiros, para juntar 2 pessoas para fazer uma alavanca missionária, uma alavanca de serviços na igreja. Vocês entendem? Quando o problema vem, que o divórcio vai chegando, aí é o problema. Aí vem um outro controle sobre o primeiro controle. Não pode divorciar. É a sua cruz. Pastor, mas você está dizendo que pode divorciar? Não, eu não estou falando do divórcio, estou falando de uma situação concreta, de 2 pessoas que não se querem, não se amam, nunca se gostaram, foi um casamento forjado, inventado, interesseiro, e agora vai ter que levar a cruz até o fim. Aí as 2 pessoas, porque são muito fiéis, aquele encabeçamento, aquele gerenciamento, aquele direcionamento, agora vive uma vida amarga, uma vida mentirosa, uma vida de ofensas, uma vida de angústia, uma vida de depressão, tudo em nome de quê? Da sinceridade, de ser obediente até o fim. E o pior, não divorciou para não pecar, e portanto peca todos os dias, jogando uma xícara na cara do outro toda manhã. Vocês entendem? Eu não posso pecar aqui, mas viver pecando aqui eu posso. Porque também não corrige o problema. Alguns conseguem corrigir, alguns mais quebrantados. Não raras vezes, sempre tem um mais quebrantado. E o outro fica ali, fustigando com vara, diariamente. E geralmente esse é sempre um diácono, ou é um presbítero, ou é um pastor, ou é um apóstolo, ou não. Isso tudo que eu estou dizendo, eu quero falar. Quando a igreja perdeu a ideia de novo nascimento, perdeu a ideia de ter sido gerada, até que chegou a um ponto de pensar a igreja como instituição. Tudo bonito, na hora do culto, todo mundo penteado, pensa, somos corpo. E aí? E assim, como é que é a igreja? Aí alguém chega aqui, ouve a gente cantando, fala, mas vocês são meio frios para cantar, porque essa canção aí na minha igreja, o povo vai ao delírio, abraça. Talvez aqui nós tenhamos menos fingimento. Talvez aqui tenhamos menos fingimento. Eu não estou afim de abraçar vocês, nada de corpo. Né? Essa história de corpo é bonito no papel, mas eu não gosto de vocês. Eu estou aqui por causa do tecladista que toca bem, do Dudu. Vocês viram o irmão do Dudu hoje na bateria? Gostaram? Não gostaram? Ninguém disse nada. Eu gostei, Dudu. Irmão Dudu, vou arrumar um nome para você. Vocês gostaram? Sem falsidade. Obrigado, viu, amado? Deus te abençoe. Ele é um convidado nosso. E hoje está aí conosco, nos ajudando, né? Bem, para todos os efeitos, essa é a ideia. Então, cuidado com as palavras que eu estou dizendo, como você entende. Com isso, não vai dizer por aí,
olha, hoje é que dia do mês? No dia 27 de setembro, o pastor Alexandre, quando retornou do Coronga, ele disse que o divórcio deve ser aceito numa igreja orgânica. Eu disse isso? Eu estou dizendo do que acontece, eu estou narrando histórias e experiências de muitos e muitos e muitos. Quando aquele casal, daquela situação que eu acabei de falar, não aguenta e chega ao divórcio na marra e na força, pastor querendo ou não, sabe o que acontece? Eles vazam da igreja. Não podem mais se retornar com vergonha. Entenderam? E o pior, depois de 10 anos daquele divórcio, essa pessoa que há 10 anos procedeu daquele jeito, já não é mais a mesma pessoa. É outra pessoa. Sim ou não? Porque o ser humano não muda de tudo, coração, de mente. Só que aquele estigma, ele vai levar até o inferno. Na cabeça e no entendimento da igreja organizada. Pastor, mas e aí? E aí que quando a igreja de Cristo chegou nesse momento de institucionalização, em que havia um homem, líder, dono, cabeça do CNPJ, Igreja Católica Apostólica Romana, me perdoem os católicos, é só um dado histórico, mas o fato é que depois de 1000 anos de domínio papal, de domínio dessa instituição, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas, queimados em fogueiras, em nome de Deus. Imaginou? Nós cremos, olha para mim. A igreja de Jesus Cristo crê na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderam? Agora olhem, quem não crê na Trindade é um herege. Está estabelecido. Fechou? Você crê na Trindade? Você crê na Trindade? Eis aqui um herege. Josué Argolo é um herege, porque ele não crê na Trindade. Quem foi que disse isso? Foi a igreja romana, não foi a Bíblia. Pastor, mas não tem Trindade? Não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção. Eu estou dizendo, quando um homem, ele agora define o que é heresia e o que não é heresia, e diz, você é um herege. E o que nós fazemos, ou melhor, o que Deus nos ordena e o que Ele nos autorizou a fazer com os hereges? Amar, abraçar, perdoar, lutar por ele, tentar ajudá-lo, fazê-lo ver. Não. Você tem 15 dias para se retratar publicamente. Caso contrário, colocaríamos em você uma máscara com desenhos de demônios, escrito assim, herege, e mesmo você com essa máscara, sem poder nada enxergar, nós vamos te conduzir a uma fogueira, e lá nós vamos queimar o seu corpo, publicamente, porque Deus nos ordena e nos autoriza, porque você é um herege da fé, porque não crê do Padre, del Filho, del Espírito Santo. Entendeu? Mataram quantos? Milhões. A instituição. Vocês entendem o que eu estou falando? Chega um momento que é preciso, alguma coisa tem que acontecer, alguém tem que reagir a esse sistema. É a igreja de Sardes. É quando várias pessoas, Lutero é o nome que ficou na história, embora não seja ele o embrião de nenhuma reforma, mas foi um nome que ficou definido, foi o nome que ficou conhecido, não é? Como o pai da reforma protestante. Então agora qual que é a ideia? E aqui começa a nossa história. Nossa de quem, pastor? Ministério Apostólico de Volta à Palavra, vulgo DEVAP. Aqui nos interessa, até agora era panorama, agora nós começamos a conversar. Aqui nos interessa. Pastor, o que tem a ver a reforma protestante conosco? É que, assim como no tempo do ano de 1500 aproximadamente, algumas pessoas pararam, pensaram e disseram, alguma coisa está errada. Nós precisamos de fazer uma mudança.
Precisamos fazer uma reforma. Nós temos que, primeiramente, lutar contra essa igreja mãe, tentar persuadi-la de que ela está errada. Vamos efetuar grandes mudanças, e como isso não foi possível, então eles são abortados daquele sistema e nasce, não no sentido de novo nascimento, mas não no sentido de ser gerado, mas historicamente, nesse plano das revoluções, surge um novo grupo organizado e ficou conhecido historicamente como os protestantes, os que protestaram contra a grande igreja oficial. O que tem a ver conosco? É porque nós no século 20 ou 21, um dia estávamos também dentro de igrejas, de instituições, de denominações. Todos aqui estavam. Todos do DEVAP estavam, talvez com exceção de... não, todos estavam. Não me recordo de ter recebido nenhum ateu. Mas me recordo de ter recebido católico, espírita e evangélicos, das mais diversas denominações. Todos que para aqui vieram e que a esse grupo se agregaram, é comparado àquele grupo de 1.500 de pessoas que falou assim: gente, tem uma coisa errada. Tem um problema aí, ó. No sistema. Já ouviu a palavra sistema? Sim ou não? Eu um dia falei: gente, estamos num sistema. O sistema era adventista do sétimo dia. Aí saí da adventista, falei: agora sim, estou na igreja. Estava em outro sistema. Eu, Alexandre, sempre amando a Cristo. Sempre. Sempre com muita sinceridade. Mas no sistema. Passou um tempo, descobri, gente do céu, misericórdia. Não, se voltar um pouquinho antes, começa na Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, a minha origem é a Assembleia de Deus. Sistema, está difícil. Tem dízimo. O dízimo não é. Línguas estranhas, tem alguma coisa estranha nessas línguas. Sim ou não? Já ouviram falar de línguas estranhas? Sim ou não, pessoal? Pastor, está em 1 Coríntios 14. Eu sei, ué. Eu sei, esse capítulo 14, se eu tivesse uma Bíblia só desde o início, não existia mais essa página, de tanto que eu li, rabisquei, falando, ensinando, pregando, todo dia. Então não é falta de conhecimento, mas tem alguma coisa estranha nessas línguas. Tem alguma coisa. Então você não acredita? Gente, não é por aí. Mas você não acha estranho você inventar uma língua? Não vou perguntar quem já inventou uma palavra em línguas aqui, não. Não vou perguntar para não expor. Mas você já inventou uma palavra, Andréia? Na bleia? Mas você era maldosa? Não. Você era falsa? Mentirosa? Não. É porque você está ali e você precisa. E você acredita. E na sua fé, na sua credulidade, no ensinamento, no conjunto, você sofre a influência. Até porque a ideia é, para você falar em língua, tem que ser batizado com o Espírito Santo, mas crente frio não pode ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ser fervoroso, e para você ser fervoroso, você tem que ir ao culto de batismo com o Espírito Santo. Vem à frente, e quando você chega lá, começam a orar na sua cabeça, diga glória, 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 glória. É lógico que você uma hora vai dar um trava-língua. Uma hora, e quando a língua fizer a primeira dobra, foi batizado, o outro falou, confirma. Aí você começa então a falar. Quais palavras? As que você ouviu toda a sua vida e aprendeu. A primeira palavra de línguas que eu aprendi foi tepalabalaia. Não, foi a primeira que eu aprendi. Porque no meu tempo, essa palavra, quem era batizado tinha que falar tepalabalaia. Hoje essa palavra está em desuso. Ninguém quer falar tepalabalaia mais. Vocês mais novos agora, falam, pastor, eu nunca ouvi. Eu já ouvi alguém falar, mas sim, não é a prática atual. Agora é terra. Eu não sei nem se agora é terra, mas tem eu não entendi a terra. O que é terra? Alguém já disse terra alguma vez? Não agora. Aqui ninguém nunca disse terra. Você já disse? Você sabia o que você falava? Eu vou te falar agora o que você falava.
Terra é o planeta. Se for com T maiúsculo. Porque com T minúsculo pode ser terra firme. Pode ser uma porção de terra, enquanto elemento. Só. Terra! Vocês entenderam? O irmão Alan não está aqui, mas o Alan, segundo ele não se ofende porque ele nunca escondeu isso de ninguém, né? Posso falar? Já falei o nome dele, agora tem que acabar de falar. Ô Alan, me perdoe se você não gostar, mas tem nada a ver. O Alan, ele tinha um critério, ele falava, não, eu não vou falar essas línguas de vocês todos. A minha língua, ele pensava, tem que ser uma coisa mais elaborada. E ele elaborava. Não, e sério, não é brincadeira. Não, verdade. Elaborava. Olha a ideia dele. Vocês acham que eu vou falar essas línguas de vocês aí? Terra? Não, tem palabalaia. Mistério onde canta. Demanto, decanto, dexúria. Aí o próprio crente que fala essa língua faz uma piada. Dexúria canta, dexúria ora, dexúria anda, dexúria. Aí vai os verbos. Aí, se tu me cantas, tu me levas. Mas são eles próprios que fazem essa brincadeira. Assim, para você ver a situação, não é? Diz que a irmãzinha não casava, coitada. Ninguém chegava perto, tal. E um dia ela falou assim, eu vou usar os mistérios, porque quando Deus fala, acontece. Aí foi para o lado do irmão na hora da reunião, se tu me cantas, tu me levas, se tu me cantas, tu me levas. O irmão falou assim, chispa lá para trás. Bem, assim, talvez tenha alguém nesse momento dizendo lá que tem que o amor tem que não pode fazer esse tipo de coisa que estamos fazendo aqui hoje. Nós amamos os irmãos. Nós estamos aqui demonstrando aos irmãos os fatos. Nunca zombar de uma pessoa, de um ministério, mas eu passei por isso, vivi isso com muita verdade. E hoje tem centenas de milhares que vivem isso com muita verdade. Só que vai chegar um momento, olhem para mim, que essas pessoas vão falar assim, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque eu vou para o culto e o pastor joga o paletó e as pessoas caem. Mas espiritualmente nunca se levantaram. Porque vivem caídas no pecado, na impureza, na maldade, na inveja. Eu imagino que se um dia o Espírito Santo de Deus derrubar uma pessoa no chão, essa pessoa nunca mais vai ser a mesma, porque a coisa foi tão grande, tão poderosa, que atingiu os músculos, os nervos, e portanto, quando o Espírito atinge o corpo, a alma está totalmente tomada, porque ele é Espírito. Mas não muda. Olha, minha experiência pessoal, minha e da minha irmã, que eu posso falar dela, que ela está ali, quanto mais fervorosos nós éramos, pior nós éramos enquanto pessoa. Quanto mais língua, e eu falava línguas, coração ruim, maldoso, perverso. Chega um momento que a pessoa pensa, tem alguma coisa errada. Assim em 1500, vamos voltar para o ponto, quando alguns padres, iluminados de certa forma, disseram, tem uma coisa errada. Eu, começando na Assembleia, despertei, tem uma coisa errada. Sabe qual foi o que me fez tomar um outro rumo na minha vida espiritual? Presta atenção, a verdade. E lá em 1500, o que era? A verdade. Quando eu saí da Assembleia, imagine que eu caí num outro sistema chamado Adventismo do Sétimo Dia. Eu disse, agora eu encontrei a verdade. Se você me perguntasse o que é verdade, eu dizia, guardar o sábado. Na sexta-feira, quando der 18h45, 46, no ocaso, olha a palavra, gostaram? No ocaso do sol, você para tudo. Faz o pôr do sol, a entrega do dia ao Criador. Bonito, né? Bacana, não é feio. E agora, nesse dia,
Eu não posso usar as minhas próprias palavras, fazer as minhas próprias vontades. Se você vier me pagar em dia de sábado, eu não recebo. A melhor coisa, quando você não quer pagar alguém nessa situação, é todo sábado você vai pagar ele. Mas tem muita gente que fala assim, me dá aqui, pequei. Perdoa, Jesus. Vamos prosseguir. Entendeu? A verdade. O que mais? Se agora tem a verdade, o que tem a verdade? Eu não como mais carne de porco e derivados, nada do porco, nada, absolutamente nada. Eu era tão verdadeiro, tão sincero. Um dia eu cheguei à casa da minha avó, eu e minha mãe, nós tínhamos lá uma reunião semanal. Chegamos lá numa fome, pensa numa fome que a gente estava. Só que já era por volta de 1h30, 1h40, 2h. Passou da hora do almoço. Eles não estavam esperando a gente. Na verdade, eu e minha mãe passamos lá numa situação fortuita. E vamos almoçar na casa da avó. Na casa da mãe dela. Enfim. Aí vamos. Chegou lá, ia ter almoço. Aí, e não tem, ó. Bem, tem um pouco de arroz que sobrou e feijoada. Mas a gente pode preparar. Não. Aí minha mãe, meu filho, vamos comer? Eu falei, mãe, eu não como feijoada. Não como, tem orelha de porco, rabinho de porco, delícia, joelhinho de porco, né? É bom demais. Não pode, a verdade. Eu era tão sincero, eu falei assim, pois eu vou comer um ovo frito. A minha avó falou, sabe o quê? Ô, meu filho, não tem ovo. Eu falei, pois eu vou comer arroz. Bem quentinho, arroz é bom, gostoso. Arroz de vó, bem temperado. Arroz refogado, hein? Não é arroz refogado, não é gostoso, gente? Vocês não gostam de arroz refogado, não? Aí, de verdade, enchi um pratão de arroz branco, puro, não tinha alface, não tinha nada. E minha mãe, meu filho é bobo demais. E minha mãe comendo orelha de porco, rabo de porco, pé de porco. E eu comi aquele arroz, estava tão delicioso, não sei se era fome. Quando eu comi o último grão, eu falei, vó, eu vou pegar mais. Está uma delícia. Como é que você faz esse arroz para comer, para ser só arroz tão bom assim? Meu filho, não tem mistério nenhum. Você pega o arroz, refoga na banha do porco, bem refogadinho, na banha do porco. Aí dá esse sabor gostoso aí. Minha mãe olhou para mim e falou, meu filho, não tem jeito. Aí sabe o que eu respondi? Mas não sabia. Me tornei impuro. O porco me tornou impuro. Olha a ideia. Impuro não era meu coração, minha alma, minha consciência. Não, era o porco, coitado, o bicho não sabe de nada. Entenderam? Olha a transferência do que sou para o outro. Porque o que é impureza? É o porco, é o brinco, é o batom. É um dia da semana que você fez o que não deveria fazer. Então tudo isso para mim era o quê? A verdade. Dali saí para um outro regime, onde eu também pensava que eu tinha o quê? A verdade. E agora, pasmem, chegou o momento que esse ministério nasceu. Eu falei, agora nós temos a verdade. Entendeu ou não? Pastor, e não tinha não? A suspeita. Não. Como que não tinha? Você deixou para falar isso depois de 20 anos? Mas peraí, não tinha a verdade, pastor Alexandre? Não. E você pregou mentira? Não. Então, se não pregou mentira, era verdade? Não, não era verdade. Pastor, não estou entendendo mais nada. Voltem comigo. Início do ministério, 1999. Hoje nós vamos, imaginem, mensagem de hoje, as 70 semanas de Daniel. Daniel 9. Aí eu arrebentava. Quem lembra? Arrebentava em profecias bíblicas. Em Brasília não tinha ninguém que tinha melhor entendimento escatológico que eu. E tudo o que eu falei sobre as 70 semanas está certo. Mas não é a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma doutrina.
Porque quando diz lá que o povo de Israel reconstruiu o templo em 538, é verdade. E que depois de tantas semanas e anos nasceu o Messias, é verdade. Não é mentira. Mas essa estrutura histórica de entendimento, e eu digo, quando deu com 69 semanas, o Messias foi morto, não é verdade? Mas não é a verdade, no sentido dessa estrutura histórica. O Cristo é a verdade, a sua morte é a verdade, a ressurreição do Cristo é a verdade, mas a minha preocupação aqui era a estrutura. Entendeu, não? E eu convenci as pessoas dessa estrutura. E, portanto, com a morte do Messias, a minha preocupação é, quando ele morreu, estabeleceu-se um hiato no tempo. Eu quero provar isso para vocês hoje. E esse hiato já se vão 2020 anos. Mas logo, logo, olhem para mim. Quando completar o tempo dos gentios, aquelas 70 semanas que parou na 69, vai retomar, porque falta uma semana. Está errado, Josué, isso aqui? É mentira? É a verdade? A verdade? Não é a verdade. É verdade. Aí nós íamos numa outra situação. Vamos estudar hoje qual é o significado. Entenda, imagine só você. O significado da parábola do fermento. O fermento na Bíblia, irmãos, presta atenção. Lá em Êxodo 12, eu estava de lá, ia puxando, o fermento é negativo, o fermento que é orgulho, falsa doutrina, tal. Aí o irmão chegava e falava, pastor, eu acho que esse fermento, presta atenção, é o poder do Evangelho. Você diz que é corrupção. Eu acho que é o poder do Evangelho, porque diz que o reino dos céus é como uma massa de fina flor de farinha, que alguém escondeu o fermento e essa fina farinha cresceu e encheu toda a terra. O reino dos céus cresceu e encheu toda a terra. O fermento tem um poder influenciador de crescimento que vai permeando e entrando todos os lugares. Eu acho que é o poder do Evangelho. Não, senão não é. É o orgulho, pecado, falsas doutrinas. Não é o poder do Evangelho. Não é, rapaz. Você está ficando doido? Você não viu o contexto geral? Aí nós agora vamos debater, nós vamos discutir. Vou ficar talvez com raiva de você, você vai me ameaçar de morte, como aconteceu recentemente, de um pastor que esfaqueou outro pastor e matou outro pastor no final de uma discussão teológica. Tem lógica? Aí, como eu acredito que o fermento é a falsa doutrina e o orgulho, e você acredita que é a influência do Espírito Santo, eu tenho a verdade, você não tem a verdade. Está certo isso? Pastor, mas não é importante entender o que é o fermento? Não! É importante você entender duas coisas: que existem falsas doutrinas e todas elas são perversas. E você tem que entender que o Espírito Santo também é um poder influenciador e de crescimento do reino de Deus. São duas verdades. Você está certo, existe um poder influenciador do Evangelho? Ou não existe? Aí ele chamou de fermento. Mas não é, mas o que importa não é mais a figura, é o sentido. Ah, pastor, então agora você está nesse... Eu não quero saber quem foi Lilith. Você sabe quem não? Nem me pergunta quem é. Eu não sei. Eu não quero saber onde estão os restos da Torre de Babel. Pastor, você sabe onde é que está a arca? Descobriram a arca de Noé. Não sei. E não quero saber. Por quê? Porque eu não quero saber de barco antigo e velho. Teve uma importância? Teve. Agora eu quero saber qual é o significado, qual é a realidade espiritual que aquilo aponta para o Cristo e como a verdade que é Cristo muda a minha vida e o meu viver. Ou seja, nós não vamos mais gastar tempo debatendo a sexualidade de Davi e Jonathan. Já discutiram isso? Alguém já debateu isso com alguém?
Pastor, disseram que Davi era gay. Falei, é gay igual Davi, misericórdia. O camarada, depois de velho, pediu para trazer uma moça virgem para ele deitar e dormir nos braços dela. Eu tenho medo desse gay. Hã? O camarada estava ruim, velho. Josué não fazia mais nada. Aí falou, eu sinto tanto frio de noite, me traga uma donzela. As ideias de Davi. Não é porque, segundo o hebraico, o hebraico, quando diz que Jonathan amava Davi, já tem vídeos de 1 hora, de 2 horas, para explicar o hebraico, para dizer que Davi era gay. E o que eu tenho se Davi era gay? O que eu tenho a ver com isso? Você me responda. Pastor, você acha que ele era gay? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas e aí? Tem a possibilidade de que ele fosse gay? Tem. Pastor, até você pode ser e está enrustido. Ou não? Olhem para mim. O irmão ali olhou para mim e fez assim, ó. Aqui não. Aqui não. Teve muitos que falaram isso outra hora. De repente, depois de 60 anos de idade, casado, pai de 10 filhos. Gente, me descobri. Mas misericórdia, você está ficando doido, cara. 60 anos de idade, pai de 30 filhos. Minha filha, porque a vida, ninguém sabe. Pastor, você é contra gay? Você é homofóbico? Olha, gente, pelo amor de Deus. Não é esse o mérito. Eu estou dizendo que nós nos preocupamos com tanta bobagem. Gastamos nosso tempo com bobagem. Discutindo se porventura Paulo, se ele tinha malária, se ele era careca. Josué, poxa, o que está acontecendo? Estudos bíblicos, conferência para falar qual era o espinho na carne de Paulo. No final, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Porque aqueles que achavam que é porque Paulo era gay, era seu espinho. Gente, eu não estou inventando não, tá? Esses dados aqui são discussões no meio cristão. Perguntar se Davi era gay é pergunta de crente, e de ateu, e de doutor em grego e aramaico e hebraico. Estou mentindo, Josué? Discutir qual era o espinho na carne, se é que Paulo era gay, é uma discussão teológica, se você não sabe. Não, pastor, mas pode falar que Paulo era gay. Eu não disse isso, tem quem diga. Mas você não pode nem cogitar, porque o espinho, todo mundo sabe, Paulo era cego. Ele era gago. Não, ele tinha malária. Tá bom, e aí? Outra vez perguntaram, pastor. Olha que isso já ia dar 1 da manhã. Quase 1 da manhã. Pastor, me ajuda aqui, porque eu já sei a sua resposta. Já sei. E, inclusive, eu concordo com o senhor. Mas é porque tem um fulano aqui, que se eu não der uma resposta sua para ele não me deixa em paz, que ele fica ali, tá? Qual que é a ideia? A terra é plana ou é uma esfera? Vocês querem saber o que eu penso? Não. Aqui tem gente, aqui dentro, deve ter gente que pensa que ela é esférica, eu penso que tem. E tem gente que pensa que é plana, aqui, agora. E aí também em casa. Pastor, qual é a sua opinião? Eu acho, depois de muito estudar esse tema, tenho me dedicado exaustivamente nos últimos 10 anos para entender, eu acho que a Terra, ela é um triângulo. Entenderam? Pastor, é verdade? Eu acho que é um triângulo. Pastor, mas não tem lógica. E qual que é a lógica dela ser esférica ou um prato? Ou retangular? Ou fala uma palavra difícil. Hexágono. Um pentágono. O que importa? Me responda.
Não, porque agora nós temos a verdade. Qual é a verdade? A terra é plana. Achamos a verdade. Ô, irmão Dudu, vou arrumar o nome. A terra é plana. Dá um glória a Deus. Oh, xaralaba. Oh, mistério. Temos a verdade, pessoal. Olhem para mim. Nós temos a verdade. A terra é plana. Diga amém. Oh, vamos vibrar. Temos a verdade. Vibra. Temos a verdade. Isso, bate palma, bora bater palma. Nós temos a verdade. A terra é plana. Aleluia. E o pau comendo dentro de casa. A inveja, não, o importante é a verdade. A verdade é que a terra é como se fosse um prato, é um achatado. Ela é circular, mas ela é chata. Não existe nem norte, porque o norte é o centro, né? Onde tem o magnetismo. Aí o polo norte, não tem polo norte, porque é redonda, não tem norte. E tem uma muralha de gelo, ó, que cerca, né? Para o ciclista, não, a água cai. A água cai, mas tudo cai. Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Mas o mais importante é a nossa base bíblica. Deus está assentado nas redondezas da terra. Aleluia! A verdade. E os filhos saindo de casa com raiva do pai e da mãe, porque são brutos, ignorantes, são perversos. Porque o filho vê que o pai é um mentiroso dentro de casa, mas na igreja prega sobre a verdade da terra plana. O pai é ignorante, a mãe é ignorante. O pai compra e não paga, o pai é obreiro, o pai é isso e aquilo, mas não paga. E o filho sabe, e o pior, os filhos de hoje nós falamos que eles são rebeldes, porque eles veem o nosso mal e diz, não posso crer no seu Deus, porque não vejo lógica entre a sua vida e a sua verdade. Ah, é rebelde, é lógico que ele é rebelde, porque ele não vai te proteger mais, porque na sua cabeça ele tem que te proteger da sua ignorância, brutalidade, da sua mentira, da sua inveja, de tudo isso, porque você é diácono, obreiro, isso ou aquilo outro. Entenderam o problema? Então, por muito tempo, de volta à palavra, ficou preocupado em determinar se Jesus ia voltar antes, durante ou depois da vinda de Cristo. Ou melhor, ou depois da grande tribulação. Durante todo o tempo, olhem para mim, com todo respeito a vocês, sobretudo os mais antigos. Durante todo o tempo que nós estávamos discutindo se ele vinha antes, no meio ou depois da tribulação, se é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, nós estávamos preocupados em saber quando e esquecemos de nos preparar para a vinda dele. Entenderam ou não? Pastor, mas ele vem quando mesmo? No meio, antes ou depois? E essa é a questão que o de volta à palavra não mais discute e não quer saber. Ah, pastor, mas você sabe. Eu sei. E quando é que é? Tá bom, vamos lá, olha para mim, vou falar quando? No meio da grande tribulação. Pode escrever se quiser. Eu provo para você lá dentro. Eu quero saber, e agora? O que você vai fazer? Agora você já sabe que ele vem no meio. Mas e aí? Fala para mim, e agora, o que vai acontecer com você? Pantalita, ó, ele vem no meio. Lembra das 70 semanas? A última semana são 7 anos. A metade é 3 anos e meio. Lembra do texto, um tempo, 2 tempos, metade um tempo? 1.060 dias, 42 meses. Tem tudo aí na minha cabeça, nunca fugiu. Pois é, no meio, ele vai vir, tá bom? Pode anotar, depois eu te dou os textos bíblicos. Amanhã eu te mando só para eu lembrar, dar os textos para você poder entender direitinho. A irmã Thalita falou assim, gente do céu, agora eu estou sabendo, ele vem no meio. Aí ela quer dizer para todo mundo. Aí quando ela fala digamos, exemplo, esse aqui é apenas uma, ela disse para a irmã dela, não, eu ouvi dizer que ele vem antes da tribulação, vou perguntar para o meu pastor. Aí pergunta o pastor, fala, não, sua irmã está louca, ela é herege.
Todo mundo sabe que a igreja não passa pela tribulação. Ele vem antes da grande tribulação. A irmã dela corre e manda para ela: ó, meu pastor disse que vem antes, porque a igreja não passa pela grande tribulação. E aí a irmã, pastor, a minha irmã perguntou para o pastor dela, e ele disse isso. E agora? Aí eu tenho que, não, irmã Thalita, é porque... Aí, no final, nós estamos, como diz no livro de Eclesiastes, correndo atrás do vento. A igreja perdeu a ideia do sentido de verdade. Pastor, mas e o texto bíblico? É porque tem muito tempo que eu não prego, irmãos, então eu tenho que... Vou começar a pregar o tema agora, verdade, sem brincadeira. Vou entrar agora no capítulo 3, num ponto que eu preparei para vocês. Né? Quando então, presta atenção, mas vou acabar dentro do horário. Vou acabar ainda hoje. Hoje eu acabo essa mensagem. Então, muita preocupação em torno de coisas que têm uma importância. Tem. Mas essa importância teológica, estruturante da história, é importante, tá? Cuidado. O problema é quando isso se torna o nosso alvo, o nosso objetivo. Quando isso toma o lugar da verdade. Quando esse conceito teológico, escatológico, ele se torna a nossa arma contra o outro, para ofendermos o outro, para falar que o outro não sabe absolutamente nada sobre Deus, para dizer que o outro não tem a verdade. Nós temos a verdade, porque nós sabemos que a terra é plana. Pastor, você acredita nisso? É lógico que não, né? E que ela é esférica? Eu acho que pode até ser esférica, mas também não tenho certeza, que eu nunca vi. Pastor, mas e agora? E agora que eu não quero saber qual é o formato da terra, porque se um dia eu souber, não vai mudar nada na minha vida. Aí sabe o que eles dizem? O terraplanista fala: você é gado. Ele chama de gado, você é um gado. Porque inventaram uma mentira aí você. Eu sou gado? Olha para mim. Eu sou gado? Gago não. Eu sou gado? Por que eu sou gado? Será que o gado não é aquele que está defendendo uma coisa totalmente sem futuro? Pense nisso. De todo modo, o De Volta à Palavra, por muito tempo, pregou coisas verdadeiras. Verdadeiras. Provável. Muitas delas a partir de uma produção e de um arranjo e de uma hermenêutica estabelecida que nós julgávamos e ainda julgamos ser a hermenêutica mais pura possível. Mas toda hermenêutica é sempre uma interpretação. E toda interpretação, ela tem um veio particular, toda ela. Ou não? Porque eu sou um produto histórico. Eu tenho muitas coisas que eu recebi e que elas vêm à tona na minha leitura de mundo, de tudo. Você entende ou não? E que quando eu imponho essas questões irrelevantes para o meu desenvolvimento espiritual, porque se você, digamos que o Bidu, imagine que o Bidu, ele acredite que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. O Josué acredita que Cristo vai vir no meio da grande tribulação. O Rogério acha que ele vem depois. Dois estão errados na lógica, sim ou não? Pelo menos em termos tem que ter dois errados. Em termos. Mas os três podem ser excelentes cristãos. Excelentes cristãos. Mas como assim, pastor? Você acredita? Lógico. Jesus está rindo de vocês. O Espírito Santo fica: oh, meu filhinho, tadinho. Ele está preocupadinho com essas coisas que não... O fato é o seguinte: se ele vier no meio antes ou depois, você tem que estar preparado. Você tem que amar o Senhor hoje. E você tem que abreviar a sua volta por meio do seu arrependimento. É isso. Pastor, mas e agora? Não, e agora é que essas 3 linhas teológicas não nos interessam. A esse ministério, não interessa. Nós temos todas as respostas teológicas que vocês quiserem, todas. Todas. É presunção? Não.
teologia humana, é um conhecimento que se esgota. Se você estudar, você vai compreender o conjunto. Sim ou não? Agora, eu não estou dizendo que eu conheço toda a verdade. Você vê que é outra coisa. A verdade é outra coisa. De modo, então, que quando aqueles primeiros do século XV ou XVI, eles falaram, tem uma coisa errada, vamos começar. Poxa, foi uma coisa bacana. Quando de volta a palavra diz, tem uma coisa errada, vamos recomeçar, foi uma coisa bacana. Interesses importantes, eu acho que tem que haver esse despertamento pela verdade. O problema é você começar pensando que a verdade é uma coisa, e você começar a fazer uma construção teológica que você vai chamar de verdade. De modo então que quando esses irmãos se levantaram, imaginem que eles fizeram como se fosse vários apontamentos e concluíram que isso e aquilo outro que lá se praticava é válido ainda, portanto é a verdade. Mas que o batismo também é a verdade, mas não é daquele modo, é por esse outro modo. Aí aqui nesse meio já deu um problema, porque esses que saíram de lá pensando numa nova proposta, agora se dividem entre a forma, se a água é na cabeça ou se é mergulho. Entenderam ou não? Então, quem achou que era por imersão, nós temos a verdade do batismo por imersão. Entenderam ou não? Somos batistas. Nós levamos a chancela da verdade. O batismo verdadeiro é por imersão. E eu conheço um camarada, muito amigo meu, gente muito boa, gente nossa desse ministério, que à semelhança de Naamã se batizou 7 vezes. E não mudou nada. Verdade, eu acho que ele estaria aqui hoje. Eu vi o nome dele na lista, mas não estou vendo por aqui hoje. Mas ele fala e ri. A vida dele mudou muito, mas foi a verdade que mudou a vida dele. Mas os batismos, não. E a prova é que o segundo batismo é a prova de que o primeiro não serve para nada. Porque se serviço não tem segundo, para que é segundo? Se o primeiro é válido. Se o primeiro causa mudança, por que eu tenho que batizar a segunda vez? O segundo nega o primeiro, o terceiro nega o primeiro e o segundo, o quarto nega o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo nega todos. Em outras palavras, você não está percebendo que isso não serve para nada? Pastor, mas e aí, o batismo é por imersão ou aspersão? O Gilvan está ali, estou vendo aqui o rosto dele daqui. Você imagina que nós íamos batizar o Gilvan? Gilvan, domingo de manhã esteja aqui no local de reuniões, mas a reunião nossa começa às 9 horas, chegue às 8h20, você vai ser batizado antes da reunião. Gilvan não chegou lá. Cadê o Rio Jordão? Não tem Rio Jordão aqui. Mas deve ter um córrego aqui. Não tem. Deve ter uma piscina, um batistério. Não tem. Mas tem uma piscina, né, pastor? Não tem. E onde eu vou batizar? No chuveiro. Ele ficou assim, debaixo do chuveiro. Aí nós pegamos. Nós te batizamos para dentro do nome de Jesus Cristo. Abre o chuveiro. Aí, batizado. Pastor, nunca foi batismo de chuveiro. Pois é, ele foi. Tem pessoas que onde moram não tendo água são batizados com areia. Pegam areia e jogam areia na cabeça. Pastor, mas e aí? E aí que se Jesus diz eu sou o pão da vida, é só para você entender uma lição. Agora vai pregar para os índios e dizer que Jesus é o pão da vida, eles não entendem essa verdade. Você vai ter que dizer que Jesus é o aipim da vida. Ele é a mandioca da vida. Quando fala não, ele é o alimento estruturante, básico, fundamental, que sustenta a sua vida. Ele vai entender que pão da vida não é pão, mas é o sustento diário. Isso é a verdade. Se ele é pão da vida, se ele é a linguiça da vida, a picanha da vida, o alface, para com isso. Entenda o que ele quer dizer. Eu sou a sua base, o seu fundamento, eu sou a força que te faz existir na terra para os homens e para Deus. Esse é o pão, esse é o sentido. Então nós ficamos muito tempo naquele sentido. Os do século XVI começaram a debater essas coisas. Vamos debater uma outra coisa, aqui no século XVI e aqui no Devap também.
Pastor, como é que é a salvação? Um tanto de perdido interessado em saber como é a salvação, para saber se porventura eu tenho que fazer alguma coisa ou não. Não, lógico que não, é pela graça. Olha que coisa boa, salvação pela graça. Pastor, mas não é pela graça? É pela graça. Ninguém disse que não é pela graça. A salvação só pode ser pela graça. Não é por ritos, tampouco por obras de lei. Claro. Mas e agora? Aí agora tem aquele que acredita, uma vez salvo, para sempre salvo. Misericórdia. Eu já acreditei assim. E não acredita mais, pastor? Não. A salvação é um acontecimento. Ou ela acontece, ou ela não acontece. Essa ideia de que você está salvo eternamente, o pau está comendo, e o diabo está com medo de você porque você é pior do que ele. E você ainda dizendo, eu tenho a verdade, eu estou salvo eternamente. Pastor, mas a Bíblia me garante, você já pregou, eu já dei glória. Sim, eu garanto que aquele que começou boa obra, ele vai completar. Agora você ficar discutindo com o outro, que você está salvo eternamente, o outro não sabe de nada, e o outro está perdido, e você com raiva dele, brigando com ele, em nome da salvação? Espera aí, não tem uma contradição aqui não, irmãos? Tem contradição ou não? Como é que eu estou salvo eternamente, não posso perder a salvação, estou tão seguro e não consigo me consertar? Eu conheço pessoas que olha a expressão que eu ia usar, deu banho. Vocês conhecem essa expressão? Sabe o que é dar banho? Dar banho no outro, enrolou o outro, comprou um objeto e não pagou. Conheço uma pessoa que destruiu o mundo inteiro de dívida, de tudo de ruim, mas está preocupado. A verdade é esta. Aí você fala assim, que verdade, irmão? Qual é a verdade? A verdade! Mas o pau está comendo. Tem 30 pessoas com nome no SPC por minha responsabilidade, porque eu não paguei, e eu sabia que não podia pagar. E depois que eu destruí a vida de umas 5 pessoas, a vida financeira, eu podia dizer que não sabia, que foi um vacilo, mas eu continuo. E eu continuo fazendo. Ué, como é que é isso, irmãos? Mas o que importa é que eu tenho o quê? Você tem verdade coisa nenhuma. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. A verdade liberta. Eu tenho 4 coisas para falar sobre a verdade. Hoje eu disse para vocês o que não é a verdade. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou falar na próxima semana, então, sobre a essência dessa verdade, que é essa verdade absoluta, única, que vai nos trazer uma vida plena. Só para vocês entenderem, quando você falar, gente, eu toquei a verdade, sabe o que terá acontecido com você? Seria meu primeiro tópico dessa noite. Verdade. Quem quiser ver está aqui. E conhecereis a verdade. E a verdade, quando eu falar, eu toquei a verdade, o que vai ter aqui dentro? Liberdade ou libertação? Libertação. E uma vez que a verdade me libertar, aí vem a liberdade. Verdadeiramente sereis livres. A verdade nunca oprime. A verdade não humilha. A verdade não disputa. A verdade não divide. Toda divisão de igreja em nome da verdade é a prova da mentira. Porque a verdade não divide. A verdade une. Alguém quer dividir comigo dizendo, mas Jesus disse que veio trazer foi espada. Ele divide. A verdade, ela só pode produzir coisas boas. Tudo o que aconteceu na sua história, na sua vida, que desagregou, que ofendeu, quando falaram mal de você para alguém, tudo em nome da verdade, tudo não pode ser a verdade. Como é que eu vou na casa do Rogério? É só um exemplo. Falar do Josué para você, falar mal da vida dele, da mulher dele, dos filhos dele, para dizer que ele não tem a verdade. E por que eu estou fazendo isso com ele, para você? Eu tenho a verdade, eu amo a verdade, eu quero a verdade? Não.
Absolutamente não. A verdade, ela só acolhe, ela só perdoa, ela só ilumina, ela só resgata, ela só cura. Tudo de bom ela realiza. As coisas ruins não podem vir da verdade. Tá bom?